No vídeo de hoje, nós vamos entender o Sistema Solar. Engine ignition, 2, 1. Olá, apaixonados pela ciência! Bem-vindos à sua dose diária de astronomia. Antes de falarmos sobre o Sistema Solar, vou pedir a você que desça e inscreva-se no nosso canal. Isso é muito importante para o crescimento do canal e para que possamos produzir cada vez mais e melhores conteúdos que ajudem a divulgar a ciência em nosso país. Vamos começar aqui no nosso canal uma série de vídeos para que você que está começando a estudar e se interessar pela astronomia entenda todos os conceitos dessa belíssima ciência. Nossa jornada se iniciará no Sistema Solar, onde nosso planeta fica localizado. Todo o Sistema Solar está flutuando no espaço. Não existe acima ou abaixo do Sistema Solar. É como se nossa estrela flutuasse no vazio do espaço. As dimensões são enormes e por cerca de 43 trilhões de quilômetros não há outra estrela. O Sistema Solar é uma região do espaço, não possui atmosfera, mas contém muitos mundos com muitos tipos de atmosferas, incluindo o nosso planeta Terra. Nossa estrela está localizada em uma galáxia. E como ela, muitos sistemas com planetas orbitando uma estrela hospedeira existem na nossa galáxia, e também em outras galáxias, e até fora delas. Nosso sistema planetário é chamado de Sistema Solar, porque nossa estrela se chama Sol, após a palavra latina para Sol, Solis, e qualquer coisa relacionada ao Sol chamamos de solar. Ele está localizado na galáxia espiral chamada Via Láctea. Estamos em um braço espiral externo da nossa galáxia, orbitando seu centro a uma velocidade de 828 mil km por hora. O braço que ocupamos em nossa galáxia é chamado Braço de Órion. Levamos cerca de 230 milhões de anos para completar uma órbita ao redor do centro galáctico. O Sistema Solar consiste em nossa estrela, o Sol, e tudo ligado a ela pela gravidade. Os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Planetas anões como Plutão, dezenas de luas, milhões de asteroides, cometas e meteoroides. O nosso Sistema Solar se estende muito mais longe do que os 8 planetas que orbitam o Sol. O Sistema Solar também inclui o cinturão de Kuiper, que fica além da órbita de Netuno. Trata-se de um anel de corpos gelados, pouco ocupado, quase todos menores que o mais popular objeto do cinturão de Kuiper, que é o planeta anão Plutão. Além das franjas do cinturão de Kuiper, está a nuvem de Oort, uma gigantesca concha esférica envolvendo o nosso Sistema Solar. Essa concha nunca foi observada diretamente, mas sua existência é prevista com base em modelos matemáticos e observações de cometas que provavelmente se originam lá. A nuvem de Oort é feita de fragmentos gelados, de detritos espaciais do tamanho de montanhas e às vezes maiores, orbitando o nosso Sol a uma distância de até 1,6 anos-luz. Esta casca de material é espessa, estendendo-se de 5.000 a 100.000 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é uma unidade de medida que compreende a distância entre o Sol e a Terra, com cerca de 150 milhões de quilômetros. A nuvem de Oort é o limite da influência gravitacional do Sol, onde os objetos em órbita podem girar e retornar para mais perto do nosso Sol. A heliosfera do Sol não se estende tão longe.
A heliosfera é a bolha criada pelo vento solar, um fluxo de gás eletricamente carregado que sai do Sol em todas as direções. O limite onde o vento solar é abruptamente desacelerado pela pressão dos gases interestelares é chamado de choque de terminação. Esta borda ocorre entre 80 e 100 unidades astronômicas. Nosso sistema solar se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos, a partir de uma nuvem densa de gás interestelar e poeira. A nuvem entrou em colapso, possivelmente devido à onda de choque de uma estrela explodindo próxima, chamada de supernova. Quando essa nuvem de poeira entrou em colapso, formou-se uma nebulosa solar, um disco giratório de material. No centro, a gravidade puxava mais e mais material para dentro. Eventualmente, a pressão no núcleo era tão grande que os átomos de hidrogênio começaram a se combinar e formar o hélio, liberando uma tremenda quantidade de energia. Com isso, nosso Sol nasceu e acabou acumulando mais de 99% da matéria disponível. A matéria mais distante do disco também estava se aglomerando. Esses aglomerados se chocaram, formando objetos cada vez maiores. Alguns deles cresceram o suficiente para sua gravidade moldá-los em esferas, tornando-se planetas, planetas anões e grandes luas. Em outros casos, os planetas não se formaram. O cinturão de asteroides é feito de pedaços do sistema solar primitivo que nunca poderiam se reunir em um planeta. Outras peças menores que sobraram tornaram-se asteroides, cometas, meteoroides e pequenas luas irregulares. A ordem e a disposição dos planetas e outros corpos em nosso sistema solar se deve à forma como o sistema solar se formou. Perto do Sol, apenas material rochoso poderia suportar o calor quando o sistema solar era jovem. Por essa razão, os primeiros 4 planetas, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são planetas rochosos. Eles são pequenos, com superfícies sólidas e rochosas. Enquanto isso, os materiais que estamos acostumados a ver como gelo líquido ou gás se estabeleceram nas regiões externas do jovem sistema solar. A gravidade juntou esses materiais, e é aí que encontramos os gigantescos gasosos, Júpiter e Saturno, e os gigantes de gelo, Urano e Netuno. Nosso sistema solar é o único lugar que conhecemos que abriga a vida. Mas, quanto mais exploramos, mais encontramos potenciais para a vida em outros lugares. Existem mais de 150 luas conhecidas em nosso sistema solar, e várias outras aguardando a confirmação da descoberta. Dos 8 planetas, Mercúrio e Vênus são os únicos que não possuem luas, ou satélites naturais. Os planetas gigantes agarram o maior número de luas. Júpiter e Saturno há muito lideram a contagem de luas em nosso sistema solar. De certa forma, os enxames de lua ao redor desses mundos se assemelham a mini-versões de nosso sistema solar. Plutão, menor que a nossa Lua, tem 5 luas em suas órbitas, incluindo Caronte, uma lua tão grande que faz Plutão oscilar. Até mesmo pequenos asteroides podem ter luas. Em 2017, os cientistas descobriram que o asteroide 3122 Florence tinha 2 pequenas luas. Nosso vídeo de hoje finaliza aqui. Vou pedir desde já que você deixe seu like no vídeo e também inscreva-se no canal. Isso ajuda muito que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é de relevância e o entregue a mais pessoas, promovendo assim o crescimento do nosso canal e possibilitando que façamos a divulgação da ciência em nosso país. Se possível, deixe também um comentário. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão para um vídeo,
Pode também usar os comentários. Eu te responderei o mais breve possível. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.